primeiro lugar. Porque eu acho que gerando mais empregos... E se tratando da CUT, mais ainda. Até porque a CUT é a central sindical dele, da qual ele sempre fez um carinho enorme. Ele leva muito em consideração as opiniões da nossa central sindical. Eu, sem sombra de dúvida, nós vamos dar uma enorme contribuição para a CUT. Vou dar um exemplo para você, o ministro Dornelles, cuja relação com os municípios trabalhadores eu confio nunca tenha sido muito forte, se estou enganado. Como é que você vê isso agora no governo Lula? Você acha que teremos um trabalhador, alguém identificado com a classe trabalhadora nesse lugar, ou teremos, antes de mais nada, um político habilidoso, um bom negociador? Como é que você está deslumbrando isso? Bom, inicialmente é bom esclarecer, você se lembrou muito bem do ex-ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, que era uma pessoa que nós tínhamos uma relação muito difícil, né? Discriminava tudo, tratava tudo com muito preconceito, né? Todas as vezes ele aparecia nos meios de comunicação tecendo comentários um pouco elogiosos à nossa central sindical, e que para nós nunca nós nos sentimos atingidos, até porque quando alguém como ele critica a CUT, com certeza é ponto positivo para a nossa central sindical. Há certas críticas que a gente são boas, né? Isso significa que nós estamos de lado diferente. Claro. Agora, eu não vejo problema no Ministério do Trabalho termos um sindicalista, trabalhador, um dirigente sindical, termos um intelectual, um político, seja lá o que for. Não há problema, nós não achamos que para ser ministro do Trabalho tem que ser essa ou aquela pessoa. Para nós seria muito mais interessante termos um ministro do Trabalho que compreenda a exata dimensão do papel do Ministério do Trabalho no sociedade. Ele não pode ser o ministro do capital, ele tem que ser ministro do trabalho. Se ele puder fazer essa conjugação, essa unidade necessária que o Lula está opondo entre o capital e o trabalho e fazer as mudanças necessárias, eu acho que isso é fundamental. Tem que ser um ministro que faça uma investigação vigorosa sobre aquela desumanidade que eu falei do mundo do trabalho. Portanto, se for uma pessoa com essa característica, que não assuma determinados compromissos com essa ou com a central sindical, que não trate essa bem e aquela mal, mas que seja uma pessoa, que seja uma liderança política no Ministério do Trabalho, eu acho que vai ser uma revolução no mundo do trabalho no país. É esse tipo de ministro que nós queremos. Portanto, se ele for um pessoal, um sindicalista, um deputado, um político, uma pessoa que com certeza será da mais absoluta confiança do Lula, eu acho que vai ser um avanço na democracia do país. Eu acho que nós teremos definitivamente um ministro do trabalho mesmo, não uma pessoa que ocupa um cargo que não tem a menor importância, como tem sido os últimos ministros do trabalho que assumiram aquele cargo em Brasília, né? Dentre os debates mais imediatos, o debate sobre a redução do jornada de trabalho deve ser um dos primeiros, ou essa não é uma questão prioritária? Não, é uma questão importante, ela continua sendo uma questão extremamente importante para nós. Todos os países, os mais democráticos, aqueles onde há um respeito profundo pela vida, pelo cidadão, a jornada de trabalho é menor. A jornada de trabalho não é uma questão somente para garantir mais posse de trabalho. Isso por si só já seria uma questão fundamental. Mas o mundo caminha para jornadas de trabalho menor. Então, mais como a respeito ao ser humano, à vida, ele ter mais tempo para estudo, lazer, convívio com a família, o meio ambiente, etc. A estrutura sindical, você ter uma nova proposta, modernizar as relações de trabalho no seu país, eu acho que é uma iniciativa importante que com certeza irá tomar. Eu diria para você que quando se fala em modernização da CLT, para alguns, modernização seria tirar de nós. Significa, nós temos nesse país alguns avanços que as centrais sindicais europeias já conquistaram. Por exemplo, contratos de abrangência nacional. O que nesse país o cidadão, funcionário às vezes de empresa, porque a empresa está localizada no estado, ganha 3 vezes mais do que o funcionário da mesma empresa, porque ela está em outro estado no mercado de trabalho, que eu estava dizendo para vocês. Isso aí é
podemos ter aí 30, 40 milhões de trabalhadores brasileiros que não têm a tal da carteira assinada. Porque a ausência do informal transforma o cidadão numa segunda classe, de segunda categoria. Ele não é registrado, ele não tem vida, ele não contribui, ele não tem a garantia de uma velhice templada, uma aposentadoria digna, etc, etc. Então, eu acho que esse é um desafio para o Lula. Eu acho até que alguns avanços que ocorreram no atual governo foram muito pequenos diante da necessidade. 55% dos trabalhadores brasileiros hoje estão na informalidade. Tem que estimular que aquele cidadão que vende alguma coisa para poder sobreviver tem que ser formalizado, ele tem que ter uma carteira, para ele pagar o imposto dele, ele poder ter uma velhice contemplada. Agora, eu tocou num ponto que me remete a uma lembrança que eu sei que não é das mais simpáticas em relação ao PT. Aquilo que talvez tenha sido uma falha de origem, um pecado de nascimento do governo Elísio Dutra no Rio Grande do Sul. A história, uma fábrica da Ford. Muito bem, a Ford não se instalou no Rio Grande do Sul, instalou-se na Bahia. O senador Antônio Carlos Magalhães faturou como vitória dele, foi debitado com uma derrota grave no nascimento do governo Elísio Dutra no PT. E hoje, agora, justamente nesse momento, a Ford está anunciando que se não tiver lucro, ela vai embora da América Latina, nem do Brasil. Nós estamos diante de um quadro diferente daquele que nós estávamos acostumados a analisar 10 anos atrás. E estamos diante também de um novo tipo de sindicalismo em função de todas as tecnologias salvadoras de mão de obra. Resolver isso, brother? Eu acho que a primeira coisa que tem que ter realçado é o seguinte: a guerra fiscal foi muito ruim para o país, porque a desconcentração industrial é positiva, né? Você levar empresas ou fazer com que empresas se instalem em outras regiões do país, e não, principalmente São Paulo. São Paulo acabava recebendo todas as indústrias que chegavam aqui no Brasil. Então isso foi positivo. Agora, não através da guerra fiscal. Claro. Porque a guerra fiscal acabou estabelecendo uma concorrência entre os estados, e muitos estados brasileiros acabaram arrecadando menos impostos, por causa da guerra fiscal. Subsídios e outras formas de estímulo para que as empresas se deslocassem para aquele ou outro estado. Isso foi muito ruim, porque quando o estado não arrecada, ele não tem recurso para investir na área social, na educação, na saúde, etc. Então, e essa muito essa guerra que se estabeleceu. A Ford ter saído do Rio Grande do Sul e ter ido para a Bahia com mais de 900 milhões do BNDES. Uma multinacional como a Ford não precisa de 900 milhões do BNDES. O Lívio Dutra, ele sempre criou uma simbologia no Rio Grande do Sul. Sabe, o Lívio Dutra perdeu a Ford. Mas o dinheiro que tinha que dar para a Ford ficar lá era lesivo aos cofres públicos do estado do Rio Grande do Sul. O dinheiro que ele teria que dar, ele acabou ajudando as pequenas e médias indústrias. Essas que precisam do estímulo do Estado brasileiro. O BNDES tem que caminhar e canalizar os seus recursos para esse setor. O senhor concorda que, no mínimo, do ponto de vista da comunicação, ele perdeu a falhado na comunicação. Talvez não tenha conseguido convencer a população gaúcha de que a Rússia Ford seria pior que os Estados Unidos. Muito pior que o Rio Grande do Sul. Agora, eu acho, Justo, o seguinte: se o ACM, os baianos, tivessem dado aqueles recursos lá, ou o BNDES, os 900 milhões, ter emprestado para os pequenos e médios empresários baianos, eu acho que teria garantido muito mais empresa na Bahia do que os 900 milhões que deram para fora. Porque as multinacionais não fazem dessa maneira mesmo. Elas ficam e têm lucro altíssimo. Aliás, elas vêm para cá porque o mercado de trabalho brasileiro é baratíssimo. Aqui se paga muito pouco. Não sei se você sabe, a folha de pagamento de uma empresa, uma montadora de automóvel, é 12% do preço final do automóvel. Sendo que na Alemanha é 19%, 18%, às vezes chega a 20% nos Estados Unidos, na França e na Itália. Por isso que elas vêm para cá. Agora, eu acho que fazer isso depois de ter ficado aqui, eu acho que é uma agressão à soberania nacional, ficar ameaçando, olha, se não tiver lucro, eu vou embora, como se estivesse dando um checkmate para o novo governo brasileiro, ou para o atual governo também, para o Henrique Cardoso. Então, eu acho que se depositou muito nas montadoras de automóveis. Eu diria até para você que eu não sei se o mercado brasileiro suporta tantas montadoras de automóveis, porque a classe média, coitada, não tem tido reajuste de acordo com a inflação. Juca, a massa salarial no Brasil hoje é apenas 36% do PIB, sendo que há 8 anos atrás significava 44% do PIB. O trabalhador brasileiro hoje ganha menos do que ganhava 8 anos atrás. Esse eu acho que é o maior desafio. O maior desafio é o salário e emprego, até porque o sindicato que não faz luta pelo salário e pelo emprego, menor que as suas portas, né?
Agora, essa luta vai continuar sendo central, bastante vital da nossa atividade. Agora, que nós perdemos muito nos últimos anos é invejável. Eu diria para você que aquele discurso que se orquestrou esse país, que se convenceu a população brasileira de que o reajuste de acordo com a inflação indexava a economia, provocava a inflação qual foi o resultado? Há 8 anos atrás, acabaram com o nosso direito da reposição salarial de acordo com a inflação na data base de cada categoria. Hoje, os sindicatos coitados, a imensa maioria não consegue repor nem a inflação. Portanto, o salário caiu. Se o salário caiu, a classe média compra o quê? Automóvel? Ela está com dificuldade, porque aquela pobreza... Eu divido da sociedade capitalista, eu acho que a sociedade dos meus sonhos não é a sociedade capitalista, mas o Brasil nem no capitalismo chegou. Nós temos um sistema político ainda em alguns aspectos do Brasil feudal. Quando você pega 30, 40 milhões de pessoas que passam fome, que não têm acesso a nada, um Estado que não o protege, eu diria que esse país não chegou ainda nas benesses da sociedade capitalista. Eu diria que se nós pegarmos esse país aqui a uma social-democracia, já é uma revolução na América Latina. Eu digo sempre isso, principalmente no campo do futebol, a verdade é essa, o Brasil está muito longe de chegar ao capitalismo, o Brasil está mesmo, quer dizer, no futebol é um regime escravagista com forte coloração feudal, e olha que os senhores para largar não querem por nada no mundo. Quem sabe agora se vejam forçados até. Mas nós vamos voltar ao nosso estudo de números. Vamos aqui com o presidente da CUT, João Felipe, mais alguns números da apuração pelo país afora com Augusto Xavier. Muito bem, Luca, nós temos aqui os números agora do Amapá, Ceará, Paraná e São Paulo. Vamos ver os resultados parciais. No Amapá, para governador, Valdez Góes, do PDT, aparece com 52,95% dos votos e Dalva Figueiredo, do PT, com 47,05%. E vamos ver também os números do Ceará. A governador Lúcio Alcântara, do PSDB, tem 52,97% dos votos e José Ayrton, do PT, 57,03%. Números para governador do estado do Paraná. Roberto Requião, do PMDB, aparece com 57,23% dos votos e Álvaro Dias, do PDT, com 42,67% dos votos apurados até agora. Para São Paulo, números para governador de São Paulo. Geraldo Alckmin aparece com 58,01%, geral do PRB. E José Genuíno, do PT, com 41,99% dos votos apurados até agora. E agora vamos a Brasília, que a população da capital federal espera do novo presidente. Vamos falar ao vivo de Brasília. Nós estão apurando os votos para governador. As apurações começaram há poucos minutos nos estados do Ceará, Santa Catarina e Roraima. No Ceará, em 8,31% dos votos, o candidato Lúcio Alcântara, do PSDB, lidera com 54,83% dos votos. José Ayrton, do PT, com 45,37%. Em Santa Catarina, foram apurados até o momento 12,46% das urnas. Espiridião Amin, do PPB, que concorre à reeleição, lidera com 52,35%. Luiz Henrique, do PMDB, tem 47,65%. Em Roraima, 1,1% de urnas apuradas. Otamar Pinto, do
PCB tem 3,06%. Flamarion Portela, do PSL, 56,94%. O TSE espera que até a meia-noite de hoje, 90% dos votos estejam totalizados. E o Amapá continua sendo o estado que corre mais rápido nas apurações. Até agora já está chegando a metade dos votos. 48,66% foram apurados. Valdez Góes continua liderando com 52,53%. Dalva Figueiredo tem 47,47%. Tereza Azevedo, vote certo, eleições 2002. Então vamos aproveitar que estamos em Brasília e vamos saber o que a população da capital federal espera de novo presidente. Espero que ele ponha em prática as promessas feitas durante a campanha. As propostas que foram encaminhadas à grande população brasileira. Eu acho que a gente precisa de trabalho para esse povo, né? É o principal. E conseguir manter a estabilidade e controlar essa inflação. Isso é fundamental. Nós temos realmente que transformar esse Brasil em um grande país de classe média, com muita gente que possa produzir, que possa viver bem. Espero que ele acabe com a corrupção, que é desejo de todos, né? Principalmente a honestidade, acabar com a corrupção. Aí eu espero que ele venha melhorar o Brasil, né? Porque do jeito que está hoje, fica meio difícil. Espero que ele não deixe a inflação crescer. Se não deixar a inflação crescer, para mim tá bom. Eu espero que ele realmente melhore e não só prometa como está prometendo. É complicado, né? A expectativa é grande. Nós estamos vivendo hoje um momento de desemprego, de pressão social, né? Então a expectativa é que acabe um pouco essa corrupção, que faça a temporada de caça às bruxas, né? Sem que o país pare, né? Porque da outra vez nós tivemos como resultado uma parada do país para caça às bruxas. Então as coisas têm que ser dosadas adequadamente e que haja um resgate, né? Da sociedade brasileira e do Brasil como um todo. Bandeiras, camisetas, são adesivos e um clima de comemoração motivado, principalmente pela divulgação do resultado da pesquisa de boca de urna, que apontava a vitória vasta de Luiz Inácio Lula da Silva. É bom lembrar que a divulgação do resultado oficial da apuração dos votos à presidência da República só deve começar às 7 horas da noite, em razão do fuso horário em alguns estados brasileiros. Aqui na Avenida Paulista, ou para a Avenida Paulista, se ficar confirmada a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele que está no Hotel Intercontinental, um hotel bem próximo aqui do local onde estamos, ele deve vir para cá num forte esquema de segurança para agradecer a toda essa militância nesse palanque que já está montado. Um clima de comemoração, como eu já falei, inclusive nós tivemos aqui alguns momentos de emoção. Existe uma menina que está aqui e eu pedi para que ela conversasse conosco, a Tatiana. Ela é uma pesquisa, eu percebi que você, agora há pouco, estava chorando. Por quê? Porque é muito emocionante para mim, é uma coisa que eu queria muitos anos acontecer. Não aconteceu ainda. Mas tenho certeza de que vai, agora não tem mais segura. Esse sentimento que você está expressando aqui no ar, né? É o mesmo de todo mundo, quer dizer, já ganhou, ou
alguma coisa ainda pode acontecer. Não, eu tenho certeza. Depois de muitos anos, agora é a nossa vez de mostrar o que é uma democracia popular para o país inteiro, para a América Latina. Dá uma lição nunca vista na história. MTV está perguntando para todo o Brasil o que o eleitor espera do novo presidente. Eu vou transmitir essa pergunta a você. O que você espera do novo presidente da República? Compromisso social com as classes mais excluídas que sempre foram pela história do Brasil. E é isso que ele vai fazer, não tenho a menor dúvida. Certo, muito obrigado. Uma outra informação é a seguinte: aqui na Avenida Paulista, eu pelo menos não vi, e se vocês querem dar uma olhada novamente, eu vou pedir para que o nosso cinegrafista faça uma imagem, não existem as cores azul e amarela do PSDB do candidato José Serra. E também não há, aparentemente, nenhum esquema montado pelo Partido da Social Democracia Brasileira para uma eventual comemoração, para uma eventual vitória do candidato tucano. E há cerca de uma hora aconteceu um pequeno incidente. Um carro, quando ainda era dia, final de tarde, um carro com adesivos de bandeiras do José Serra passou por aqui e acabou sendo agredido por militantes do PT. Nada demais, apenas um pequeno acidente. Depois disso, nenhum outro carro passou. De São Paulo, Adriano Moneta, vote certo, eleições 2002. Em Brasília, os eleitores voltaram às urnas com tropas federais nas ruas. O clima foi tranquilo e as filas bem menores que no primeiro turno. Nas urnas e nas ruas, a disputa do azul contra o vermelho. O azul do governador Joaquim Rodrigues, candidato do PMDB à reeleição. O vermelho do candidato do PT, Geraldo Magela, tecnicamente empatados, segundo as últimas pesquisas. Para manter a ordem, a polícia ganhou o reforço de 3.500 soldados do exército, que patrulharam os pontos mais movimentados. O eleitor chegou cedo às eleições eleitorais, com medo das filas do primeiro turno, mas foi diferente. Nesta sessão, o movimento nem lembrava a confusão do primeiro turno. O eleitor pôde votar sem ter tempo. Segundo os fiscais dos partidos e mesários, a maioria levou menos de 40 segundos. Algumas urnas apresentaram problemas. Esta teve que ser trocada. O precisou duplicar o voto, também foi cedo para a fila. Eu acho que não vai demorar muito assim, porque está correndo rápido a fila. Mas dessa vez o esquema de trabalho do TRE funcionou. O maior número de postos de atendimento de mesários diminuiu rapidamente o tamanho das filas. No início do movimento, na maioria dos postos de justificativa, era assim, bem mais tranquilo. O senador eleito Paulo Otávio do PSL disse que não vê muita diferença entre um governo Lula ou Serra. Pelo que foi mostrado nas campanhas, muda pouco. Até porque as propostas apresentadas não têm tanta diferença. O que nós queremos é um Brasil que corrija realmente o rumo social, que não tenhamos fome, que não tenhamos desemprego. Eu acho que a geração de empregos, o aquecimento da economia, será o grande mote dos dois candidatos. E quem for eleito, hoje, quem for eleito, vai ter esse compromisso. A fila de 20 minutos não incomodou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que votou em Brasília e falou sobre as eleições da presidência. Eu espero que ele tenha uma preocupação maior, não com o estado econômico financeiro, mas com o estado social. É hora de cuidarmos do social. Os brasileiros que vivem nos países do Oriente já votaram, mas dessa vez as embaixadas foram orientadas
só divulgar os resultados quando começar a apuração oficial aqui no Brasil, às 19 horas, horário de Brasília. Quase 60 mil brasileiros que moram no exterior vão votar para a presidência da República. E os dois maiores colégios eleitorais são os Estados Unidos, com cerca de 20.624, e Portugal. Mais votado na história da humanidade. Nunca ninguém teve coisa de 61, 62, 63 milhões de votos, como as pesquisas de boca de urna indicam que Lula terá. Até hoje, o homem mais votado na história foi o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Reagan, que teve coisa de 54 milhões e meio de votos. Portanto, Lula deve sair dessa eleição como o homem mais votado da história da democracia, da história da humanidade. Não é pouca coisa. Ou é, jornalista Eugênio Butti? Boa noite. Boa noite, Duca. Boa noite, Felipe. Não é pouca coisa, de fato. Eu acredito que todos aqui estamos bastante emocionados, sentindo, nós e nossas famílias, sentindo que vivemos um dia histórico. Não é pouca coisa de modo algum. Eugênio Butti é colunista da Folha de São Paulo, onde faz crítica de TV, no caderno de TV aos domingos, é colunista do Jornal do Brasil, onde tem uma coluna no caderno B, no caderno cultural, às quintas-feiras, é professor de jornalismo da Fundação Cássia Líder aqui em São Paulo e é doutor em comunicação social pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. Hoje, em sua coluna na Folha, ele dizia que o fim da propaganda eleitoral era um alívio, mais do que um alívio. No entanto, ele supunha ou imaginava que não é bem assim, que a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral podia ter terminado, mas que outro tipo de propaganda continuaria em seguida às eleições. De que propaganda nós estamos falando, gente? O que está acontecendo na democracia brasileira e, de resto, na democracia contemporânea, é que a linguagem publicitária que nós conhecemos ao longo das propagandas eleitorais, dos horários gratuitos, vai tomando conta da própria comunicação oficial do governo. Então é muito possível que esse tipo de linguagem publicitária, uma linguagem publicitária dedicada à política, permaneça, seja menos sazonal e seja mais permanente ao longo dos governos. O ato de se comunicar, mas se comunicar nos termos da televisão, que são termos de marketing e são termos de linguagem publicitária, vai se tornar um ato cada vez mais importante no governo. Então eu dizia para o eleitor, diga adeus ao horário eleitoral, mas não diga adeus à linguagem publicitária do horário eleitoral. Isso veio para ficar. Eu vou querer explorar isso daqui a pouco com você mais profundamente, até em função do famoso episódio daquele policial da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que de repente deu à luz o seu parecer no sentido de que o jornalista Tim Lopes tinha sido o maior responsável pela própria morte. E como é que isso foi tratado exatamente do ponto de vista da propaganda para impedir que aquilo pudesse virar uma catástrofe na campanha do Partido dos Trabalhadores. Mas eu vou aproveitar ainda mais os poucos minutos que eu vou ter aqui conosco o presidente da CUT para pedir a ele que se aprofunde um pouco na medida do que for possível em relação ao raciocínio que ele fez, que me parece importante, quando fez referência à guerra fiscal e quando fez referência à necessidade de que mais regiões do país sejam contempladas com indústrias que possam, de alguma maneira, absorver a grande massa trabalhadora desempregada pelo país afora. A CUT tem um projeto especificamente com relação a essa questão, quer dizer, de que maneira tornar menos desigual as oportunidades de trabalho nas diversas regiões do país? Sim, nós temos políticas regionais de desenvolvimento. A CUT, ela pensa o Brasil com esse tamanho que ele tem, com as suas diferenças regionais, com as suas disputas regionais que ocorrem, que são absolutamente naturais. Eu acho que o Brasil está sendo um projeto. Qual é o projeto de desenvolvimento industrial para o Norte e para o Nordeste? A CUT pensa, elabora, tem proposta. Sabe que a CUT é uma central sindical, Juca, que ela tem sócios sindicatos associados em todos os ramos da produção. Nós não reivindicamos somente salário e emprego, nós pensamos o Brasil. Temos política industrial, pensamos o mundo do trabalho, pensamos o Brasil. Nós temos proposta de desenvolvimento regional, tanto para o Sul, como para o Nordeste, como para o Norte. O que nós queremos de um governo Lula? Que ele crie uma câmara setorial em cada ramo de produção.
Esse debate nós fizemos com ele sábado passado, naquela reunião com os empresários, que é criar a Câmara Setorial de Desenvolvimento do país. O setor petroquímico, para o setor rural, chamado agricultura familiar, o setor automotivo, o setor vestuário, alimentação, etc. Nós queremos sentar com os empresários e dizermos também o que é que nós pensamos, qual é a nossa proposta. O que nós pensamos sobre política de exportação, crédito, o papel do Estado em cada ramo da produção. Porque o Estado, num país de terceiro mundo, ele vai continuar cumprindo um papel muito mais importante do que num país europeu, do que nos Estados Unidos. Portanto, fazer esse debate com capital e trabalho e a nossa central sindical ser envolvida e apresentarmos aos empresários e ao governo sugestões que nós temos sobre o Nordeste ou sobre qualquer outra região do país é um grande desafio. Nós nunca tivemos essa oportunidade histórica. Quem sabe estejamos entrando numa nova fase onde até nesse aspecto a nossa central sindical passa a ter uma importância incrível para o desenvolvimento industrial e regional do país. Prometo ao senhor que a última pergunta, e deixo de explorá-lo dessa maneira absolutamente desavergonhada que fiz aqui, mas está muito, eu tenho certeza, para grande enriquecimento pessoal e tenho certeza que de grande interesse para quem está em casa. Esse país é sabidamente um país com uma mobilidade social muito baixa, dá poucas oportunidades às classes menos favorecidas e, ao mesmo tempo, entre seus contrastes, de repente, é um país que vai aparecer agora ao mundo como um país surgido por um torneiro mecânico que veio lá de cima com todas as dificuldades, viveu na favela, na cidade de Santos, né? E em 22 anos construiu um partido que os conduziu à presidência da República numa democracia de massa, das maiores do mundo, como acabamos de ver, em função da efetividade da votação do Lula. Eu queria que o presidente da CUT, ex-presidente da APOS, professor de História da Arte, contasse um pouco para o telespectador também a sua história, por coincidência de ex-torneiro mecânico também. Eu sou formado em torneiro mecânico também, eu queria ter feito arquitetura na minha vida, mas eu tinha que trabalhar durante o dia ajudando meu pai tinha um açougue em Jaú, portanto eu tenho um passado, ao mesmo tempo que eu sou professor de História da Arte, artes plásticas, artes em geral, eu sou filho de açougueiro, minha mãe costureira, portanto com esse credencial que eu tenho, eu também consegui chegar à presidência da CUT. Depois eu comecei a militar na década de 70 no movimento sindical de professores, em plena ditadura militar. Fui eleito para a diretoria da POS em 1981, eleito presidente da POS em 1987, fiquei lá até 1993, durante 3 mandatos. Eu acho que um presidente não deve ficar muito tempo na presidência de um sindicato, de uma central sindical. Fiquei 6 anos na presidência da POS, voltei a dar aula, né? Eu fiquei 1 ano e meio dando aula, depois que eu saí da presidência da POS, aí eu fui indicado pelos professores do Brasil, já que a minha categoria é uma categoria essencialmente petista. Todos os sindicatos de professores do Brasil são filiados à CUT, né? Fui eleito diretor executivo junto com o Vicente em 1994, depois em 1997 secretário-geral da CUT e no ano 2000 presidente da CUT. O que para mim é uma honra enorme presidir essa central sindical, que é a mais bela e rica experiência de organização sindical do Brasil e da América Latina. É uma central sindical implantada em todos os estados do Brasil. A CUT, ela organiza desde o setor operário, profissionais liberais, jornalistas, a imensa maioria dos sindicatos de jornalistas do Brasil. São Paulo, por exemplo, ligado à CUT, sindicatos de médicos, sindicatos rurais, enfim, serviços, em todos os setores da economia tem lá. É por isso que dá a CUT essa central sindical de abrangência nacional. Faltou o senhor dizer que o senhor é um torcedor, porque é torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou santista desde a época do Pelé, não nego, né? Quando eu tinha 7 anos, o Pelé surgiu, o Santos disputou o melhor time do Brasil, mas com certeza nós vamos recuperar esse passado glorioso.
ocasião ele quis apenas pelos 4-2 recentes que eu até agora não engoli. Parece que saíram baratos. Finalmente, que acaba de informar que já o Le Monde sai comentando a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, dizendo que ele há de sair das escolas com precaríssimos conhecimentos nas mais variadas áreas de estudo. Não basta mais dizer tantas crianças nas escolas, tantos professores contratados, tantas escolas construídas. Não. Nós estamos entrando numa fase agora onde a qualidade do ensino, a qualidade do serviço médico hospitalar e a democracia passam a ter uma dimensão muito mais ampla. Eu acredito que no governo Lula, esse Estado que nós queremos construir, que talvez seja isso que o Le Monde esteja dizendo, vai ser um Estado mais humano, um Estado onde a proteção social seja muito mais ampla do que o que tem sido. Se ocorrer isso, certeza, o governo Lula vai dar certo e esse é o nosso desejo. Muitíssimo obrigado, presidente da CUT, João Felício, e meus parabéns ao senhor. Obrigado, um prazer em revê-lo. A única diferença que nós temos é que você é corintiano e eu sou santista. Nós somos alvinegros. Somos alvinegros. Até essa identidade. Tá bom, prazer ter estado aqui. Nós voltaremos depois de um breve intervalo com o jornalista Eugênio Brito. Até já. Amanhã, em Bete, a ceia, tem gente que já nasceu sorrindo. Vive fingindo que não faz nada de errado. E onde nós vamos? Procuramos um lugar discreto e vai morrer mentindo. O Leonardo vai sair sozinho comigo. Vamos usar o serviço de inteligência. Vamos, Kelo. Falam de mim. Bete, a ceia. Amanhã, 8h15 da noite. Na Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Titan 2003 já está nas concessionárias. Vem que sai negócio. Galera, a gente fez a sorte aqui na Rede TV. No Super Pop, toda sexta-feira, eu vou divulgar o resultado do sorteio de novo Super Certificado. Tá ligado? Ver se você levou uma bolada de dinheiro. Muda de vida. Não quero ver você não. Faz agora o seu Super Certificado. Se você está devendo no banco e acha que o seu gerente vai abrir a mão com você, está muito enganado. Fale com a moça da BPM, que a moça abre a mão. Se você está devendo no banco e acha que o seu gerente vai abrir a mão com você, está muito enganado. Fale com a moça da BPM, que a moça abre a mão para você. Fale com a moça e pegue seu empréstimo no balcão BPM na Estimulantes ou nas lojas BPM. Maxi Semana de Cozinha e Lavanderia, Casas Bahia. É o máximo essa Maxi Semana de Cozinha e Lavanderia. Tanto é que ela vai de volta. Em 8 vezes sem juros. Olha essas Maxi ofertas. Refrigerador Continental 446 litros, só 8 vezes de R$ 146 mensais sem juros. Lavadora Brastemp 7 quilos, só 8 vezes de R$ 149 mensais sem juros. Maxi Semana de Cozinha e Lavanderia. É por isso que a gente se encontra nas Casas Bahia. Você também acabou de cometer um erro. Eles podem muito mais do que você imagina. E na Rede TV a cobertura completa da maior eleição da história do país. A cobertura do segundo turno. Vamos ver mais números para os governos dos estados. Resultados do TSE, urnas apuradas 44,20% para o Rio Grande do Sul. Rigoto aparece com 53,43% dos votos apurados até agora. Germano Rigoto é do PMDB. E Tarso Genro, do PT, aparece com 46,06%.
dos votos. Mais números. Vamos conhecer os números do Paraná. Eleição para governador. Roberto Requião, do PMDB, aparece com 56,22% dos votos e Álvaro Dias, do PDT, com 43,78%, apuradas 55,85% das urnas. Resultados parciais do TSE para o governo de Santa Catarina. Espiridião Alim, do PPB, aparece com 52,14%. Eleição ainda disputada, Luiz Henrique, do PMDB, tem 47,86%, com 24,55% das urnas apuradas até agora. Agora, resultados da eleição para governador do estado de São Paulo, urnas apuradas 21,02%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 58,29% dos votos. José Genuíno, do PT, tem 41,71%. Números também do estado de Sergipe. João Alves, do PSL, aparece com 56,52%. Zé Eduardo, do PT, com 43,48%. Já temos urnas apuradas 33,68%. Números da Paraíba, eleição para governador, urnas apuradas já 37,75%. Cássio Cunha Lima, do PSDB, aparece com 50,41% dos votos. Olha ali encostadinho, Roberto Paulino, do PMDB, com 49,59% dos votos apurados. Mais números das eleições, segundo turno, TSE, Rio Grande do Norte, para governador, apuradas aí 49,81% das urnas. Vilma de Faria, do PSB, aparece. Pode voltar, por gentileza, à tela do Rio Grande do Norte. Isso. Vamos então ver os números de Roraima. Daqui a pouco a gente confere novamente o Rio Grande do Norte. Eleição para governador de Roraima, urnas apuradas 4,76%. Flamarion, do PSL, aparece com 58,52%. O Flamarion Portela, que é do PSL. E o Otomar Pinto, do PTB, aparece com 41,48% dos votos apurados até agora. 4,76% das urnas. Mais números. Mato Grosso do Sul, eleição para governador. Nós temos aí, que já acompanha os resultados. Zeca, do PT, tem 51,46% dos votos. E Marisa Serrano, do PSDB, com 48,54%, urnas apuradas, 14,88%. Números agora para o governo do Distrito Federal, urnas apuradas 9,45%. No Distrito Federal, o Mazella aparece com 53,80% dos votos. E o Joaquim Roriz, do PMDB, com 46,20%. Geraldo Magelo, do PT, e o Roriz, do PMDB. Novos números para governador de Rondônia, urnas apuradas, 10,36%. Ivo Cassol, do PSDB, tem 56,52% dos votos. Na eleição de Rondônia, e também não deu tempo de vermos os números. Vamos para o estado do Pará, que já temos apuradas 3,12% das urnas. Jatene, do PSDB, tem 52,64% dos votos. E Maria do Carmo, do PT, 47,36%. E daqui a pouquinho você vai ter os primeiros números da eleição de segundo turno para a presidência da República. Vai começar a apuração oficial no TSE em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva espera o resultado das eleições e ainda comemora 57 anos de vida em São Bernardo, cidade do ABC, também chamada o berço do Partido dos Trabalhadores. São Bernardo do Campo, no ABC.
mexeu com as cores do PT. Centenas de pessoas foram para a porta da escola João Firmino de Corrêa Araújo, onde Lula votou. Samba, alegria e muitas bandeiras deram o tom da festa na cidade onde tudo começou. Pelo partido, enquanto o ex-metalúrgico agitava a bandeira do Brasil ao lado da mulher Marília e do neto Tiago, na rua a população cantava parabéns a você ao aniversariante do dia. E finalmente os primeiros números liberados pelo TSE oficiais para a presidência da República. Vamos acompanhar na tela. Já temos aí apuradas 34,17% das urnas. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 60,66% dos votos. José Serra, do PSDB, aparece com 39,34% dos votos válidos. Em São Paulo, os eleitores dizem também o que esperam do futuro presidente. Acho que a prioridade do novo presidente é saber realmente como distribuir novos empregos hoje em dia, porque é uma coisa que está super difícil. Educação, saúde, segurança. Segurança, tem que ser segurança. Segurança tá demais. Você não consegue passear, você não consegue andar, você não consegue fazer mais nada na rua. Desemprego, tem fome, tem segurança, educação, saúde. Então é complicado você ser um presidente hoje que você tem que pensar em todos os lados. E confira agora a evolução dos candidatos ao governo de São Paulo nesse segundo turno, segundo pesquisa do Ibope. Do total de votos, Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 50% no dia 15 de outubro. Passou para 51% no dia 22 e alcançou 53% neste sábado, de acordo com o levantamento do Ibope. José Genuíno, do PT, estava com 41% do total de votos no dia 15 de outubro. Manteve o índice no dia 22 e ontem passou para 38%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Desemprego, educação e saúde. A maioria dos eleitores mineiros esperam que o próximo presidente cumpra as promessas de campanha. Eu espero que ele faça um bom governo e que melhore as condições aí do país. Se cumprir pelo menos 10% das promessas, eu acho que nós estaremos muito bem. Aumentar o investimento para gerar emprego. Tem que melhorar a situação, né? Diminuir o desemprego, ter mais igualdade, o pessoal aí passando dificuldade. Eu sei que ele vai pegar uma parada difícil, mas vamos todos nos torcer para dar tudo certo, para ele conseguir colocar o Brasil no trilho certo. O Brasil precisa de muitas mudanças. Só que eu não tenho muitas esperanças, não, porque eles precisam muito, né? Eu acho que eles não podem fazer aquilo que eles prometem. Se ele consiga deixar o Brasil numa situação melhor. Eu espero tudo que bom. Eu sei de muita luta, muita dificuldade, mas estou com muita esperança e muita fé. E o eleito vai saber levar esse país no tamanho que ele é, né? E o que todos esperam dele. Que ele acabe com esse vandalismo, com essa bandidagem toda no país, né? E que ele possa cuidar da saúde e da educação que o Brasil está precisando de ele progredir. Gostaria que ele cumprisse as promessas na área social, principalmente, que nosso país tem muita desigualdade. E que se fosse pelo menos amenizado isso, já seria uma boa. Eu gostaria de ver mais seriedade e menos corrupção. Vamos voltar a falar ao vivo de Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral, onde fala a repórter Tereza Azevedo com as primeiras informações aí da apuração dos votos para a presidência da República. 4,17% dos votos. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera com 60,66%. Em seguida, José Serra, do PSDB, com 39,34%. De todos os estados apurados até o momento, Lula só está perdendo no Mato Grosso e em Alagoas. Dos 9 estados que já começaram as apurações para governador, 2 candidatos que ficaram em segundo lugar no primeiro turno viraram, agora estão liderando as apurações. São eles, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e Flamarion Portela, do PSL de Roraima. No Distrito Federal, o candidato do PT, Geraldo Mazella, que também ficou em segundo lugar no primeiro turno, lidera as votações. Em 3,46% das urnas apuradas,
Geraldo Magela está com 53,53% dos votos. Joaquim Roriz, do PMDB, que tenta a reeleição, está atrás com 46,47%. Tereza Azevedo, vote certo, eleições 2002. Vamos continuar procurando saber o que o povo brasileiro espera do novo presidente da República. Veja a opinião dos eleitores cearenses. Espero que ele melhore a vida da gente nessa situação da gente, que dê bastante emprego, principalmente a mãe que não tem condições de trabalhar. E que faça alguma coisa pela pobreza do nosso Brasil, porque realmente está uma calamidade enorme, né? Que o povo realmente seja visto como é a força dessa nação. Muito bem. Voltamos então agora ao estúdio de entrevistas do programa Eleições 2002. Lucas Cury. Estúdio que recebe o jornalista Eugênio Butti, com quem já conversei um pouco no bloco anterior, e ter prazer de receber também o candidato à presidência da República do PSTU, Zé Maria de Almeida. Zé Maria, boa noite, muito obrigado. Sei que você está chegando de Belo Horizonte, onde foi votar, e direto para os nossos estúdios. Te agradeço a deferência e te pergunto, evidentemente, é um momento de esperança, né? Uma votação especialíssima aí, no pior das circunstâncias, 60% dos votos, cerca de 60 milhões de eleitores escolheram Lula para presidente. Eu sei que a posição do seu partido e a sua posição são posições críticas, razão pela qual houve a sua candidatura e o rompimento com o PT. Imagino que vai ouvir uma avaliação mais cética. Gostaria de ouvi-la. Boa noite, Juca. Boa noite, Eugênio, telespectadores da RedeTV. Eu diria a vocês, Juca, que essa votação espetacular, a votação do PT, quero parabenizar o PT por essa vitória importante que está tendo nesse momento, ela é a expressão mais cabal do sentimento de mudança que governa hoje a cabeça da grande maioria do povo brasileiro. São os votos da grande maioria da população na oposição, porque não suporta mais viver nas circunstâncias que foram levadas a viver pelo governo Fernando Henrique, que gerou 12 milhões de desempregados nesse país, colocou quase um terço da população vivendo abaixo da linha de pobreza e, portanto, buscar a mudança. E a grande maioria da classe trabalhadora, da juventude e do povo brasileiro depositou essa expectativa de mudança no Lula. Esse que expressou a vitória dele no primeiro turno e agora essa votação espetacular. Evidentemente isso é importante, é uma vitória do povo brasileiro contra aquilo que se penetrou contra o país nos últimos anos. Houve uma devastação na economia do país, com consequências trágicas para as condições de vida da pessoa. Mas nós, de fato, Juca, temos uma visão bastante cuidadosa, crítica, daqueles que foram os compromissos assumidos pelo Lula para ganhar as eleições. Não só em termos das alianças, com Sarney, com Quercia, com vários representantes da gente que sempre governaram o Brasil e que são responsáveis por a situação que está hoje, mas fundamentalmente pelo programa. Veja que o Lula, ele adotou na sua campanha compromissos que foram colocados reiteradamente na televisão, de continuar pagando a dívida externa, de respeitar o acordo, esse último que foi feito com o Fundo Monetário Internacional, de manter os contratos que foram feitos por esse governo. E nós não acreditamos, Juca, na possibilidade de investir o volume de recursos que o Brasil precisa na geração de emprego, na saúde, na educação, na moradia, para melhorar a vida do povo, e nós continuarmos pagando a dívida. Nós respeitarmos esse acordo último que foi feito com o fundo, que, entre outras coisas, determina o conjunto das políticas econômicas desse país. O orçamento, que foi mandado agora pela CHC 15 dias atrás para o Congresso Nacional, orçamento para 2003, foi construído em base aqui, a esse acordo com o Fundo Monetário. Esse orçamento reduz as verbas para investimento do Estado, reduz as verbas da educação, da saúde, da moradia, e se há de convir comigo que é muito difícil cumprir as promessas que foram feitas, atender essa expectativa das pessoas que estão dizendo agora, se nós não mudarmos essas políticas. Nós não, você falou, essa é a nossa preocupação. Em bom português ou numa mapeada em mau castelhano, você teme que o Lula reproduza de la Rua, reproduza os 12 na Argentina? Se você veja, Juca, nós, no primeiro turno das eleições, nós apresentamos uma candidatura que dissemos exatamente isso. Ou seja, nós achamos que o Brasil tem recursos para resolver os problemas sociais do povo, mas tem que romper com a banca internacional, senão não consegue fazer. E nós apontamos, fizemos essa relação com a Argentina. A Argentina fez exatamente tudo aquilo que o mercado manda fazer. Privatizou, cumpriu rigorosamente os acordos com o Fundo Monetário, pagou religiosamente a dívida externa. E um país que tinha o melhor padrão de vida da América Latina 10 anos atrás, hoje está com 60% da população vivendo abaixo da linha de pobreza. 25% da população economicamente ativa desempregada. Porque fez o que o mercado mandou fazer. Então, evidentemente, se nós continuarmos a fazer aquilo que o mercado manda,
fazer e o Lula, infelizmente, tem dito que vai continuar a fazer isso, nós vamos caminhar para a mesma situação da Argentina. O problema é que um colapso econômico no Brasil, que já tem 2 Argentinas passando fome, são 52 milhões de pessoas, a Argentina tem 37 milhões de habitantes, você imagina o que vai causar para a vida do povo. Então pode a decepção, né, a quebra de expectativa. Disse hoje, ao sair de uma visita a uma pequena cidade cubana, que Lula é um homem preparado para administrar o país. Saudou a perseverança de Lula, se disse amigo dele e muito feliz com a vitória de Lula no Brasil. Lula amanhã deve falar com o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, George W. Bush. Professor Eugênio Butti, doutor em comunicação social, eu queria lhe pedir um esforço para fazer uma análise simbólica do que significa o simbolismo de um fato acontecido hoje em São Bernardo do Campo, que me chamou muito a atenção. O helicóptero que trouxe Luiz Inácio Lula da Silva de São Bernardo para São Paulo o pegou no pátio da Rolls-Royce. Eu me peguei pensando, eu conheci o Lula, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, lá no estádio da Vila Euclides. Me peguei pensando, como deve estar nesse momento a cabeça de alguém que, vem vindo para ser aclamado presidente do Brasil, na cidade mais poderosa da América Latina, saindo de um pátio, de um símbolo do capitalismo mundial, como a Rolls-Royce, contra quem, se não especificamente a Rolls-Royce, mas aquilo que ela simboliza, ele lutou tanto, em tantas greves liderou. Queria que você fizesse um pouco uma reflexão sobre isso. É uma situação que nos ajuda a entender um pouco de que forma o Brasil está se ampliando. Na minha opinião, a simples eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República faz com que o Brasil seja um país muito maior do que aquele que costumava ser. Por quê? Faz com que o Brasil leve em consideração, nas suas decisões, um número muito maior de interlocutores, de agentes, de sujeitos, do que aquele número que costumava levar. Nós podemos dizer que antes de assumir o poder, antes de assumir a presidência da República, o PT e Luiz Inácio Lula da Silva foram aos poucos assumindo os lugares simbólicos do Brasil. O Lula não só zarpou no helicóptero de São Bernardo, como pousou em São Paulo num hotel de luxo, num hotel ao qual os trabalhadores só têm acesso quando vão fazer protesto contra algum embaixador que está lá na porta. Acontece algo de muito diferente no Brasil, que é a entrada desses novos sujeitos na cena política, nos locais por onde transita o poder. O que mais me chama a atenção é como os trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, os sindicatos, os candidatos entraram para a televisão, entraram para o Jornal Nacional. O Zé Maria deu várias entrevistas ao Jornal Nacional, embora não tenha sido considerado naquelas entrevistas que levavam os 4 e não levavam os candidatos com menor percentual nas pesquisas. Mas o próprio Zé Maria esteve em vários momentos dando entrevistas no Jornal Nacional. O número de pessoas que entraram no Jornal Nacional e no telejornalismo é um número muito maior, um Brasil muito maior. O poder foi tomado, portanto, nesse plano que você está chamando de simbólico, antes de ser tomado no real. Ele chegou à televisão. Hoje nós vemos em todos os canais de televisão matérias, reportagens retrospectivas que contam o nascimento do PT, que quando acontecia era vetado, era censurado, não só pelo regime militar, mas também pelos donos e pelos editores das emissoras. Então hoje a televisão recompõe uma história, incluindo ali coisas que eram vetadas. Essa é a carga simbólica que está nesse instante singelo do helicóptero. É uma carga simbólica pesadíssima e importante. Bom, governador de Janeiro, candidato também à presidência da República e no segundo turno da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, com o governador Anderson pelo telefone. Boa noite, governador Marinho. Eu gostaria de ouvir do senhor a sua concepção do Brasil que está nascendo hoje, nesse dia 27 de outubro de 2022. Boa noite, Juca Kfouri. É um prazer muito grande cumprimentá-los.
cumprimentá-lo pela sua brilhante participação nesse processo eleitoral, na apresentação daqueles debates com candidatos. E eu desejo ao presidente eleito que ele tenha uma boa sorte. O Brasil vive um momento difícil, nós sabemos que a economia está bastante fragilizada, os problemas sociais são enormes.